Fala pessoal, muito bom ter vocês novamente. Devo dizer que eu voltei, agora eu pretendo colocar mais vídeos com mais frequência, né? Eu vou tentar gravar os vídeos de uma maneira que fique mais fácil para editar. Eu não tô com tanto tempo assim para editar vídeo, mas eu vou tentar gravar já de uma maneira que facilite eu criar mais conteúdo, tá? Muita coisa aconteceu nesse último ano e meio, desde o meu último vídeo, né? A gente aprende coisas, né? Então eu vou trazer coisas diferentes também, né? O que eu venho fazendo nos últimos meses. Muita coisa mudou, além das opções eu ando fazendo muito swing de futuros, swings de CFD, né? Para quem não conhece a gente vai ver um pouco disso. Entrei também no Forex, né? Também estou operando robô de Forex, para você entender quanta coisa mudou nesse 1 ano e meio desde os meus últimos vídeos, tá? Eu vou tentar fazer uma atualização também do nosso progresso, porque vocês sabem, esse canal, por que ele chama Opções na Pele a princípio? É porque ele é o acompanhamento das minhas operações, né? É como se fossem as opções na minha pele, na minha própria pele, para vocês verem como que alguém gere o seu próprio dinheiro de maneira que seja mais transparente, ou seja, é o que eu costumo dizer, né? Um bordão que eu tenho, eu só ensino o que eu faço e eu só faço o que eu ensino, né? Então esse site e o projeto em si, como um todo, é isso, é eu transparecer para vocês o que eu faço, porque tem muita gente que fala, faz isso, aquilo, mas na prática não é isso que eles fazem no dinheiro deles, né? Então é muito fácil falar. Então a proposta desse canal sempre foi mostrar o que eu ando fazendo, o que eu ando aprendendo, para vocês irem acompanhando e aprendendo também nesse processo, tá? Então muita coisa aconteceu nesses 1 ano e meio de pausa. E eu vou tentar primeiro atualizar vocês onde a gente está no nosso primeiro objetivo, né? A gente tem o primeiro objetivo de R$1 milhão. Não estamos muito longe dele, essa é a boa notícia, tá? Eu vou atualizar vocês perfeitamente onde estamos. E eu vou trazer também essa nova bagagem que eu aprendi, né? Esse conteúdo que eu adquiri nos últimos 1 ano e meio. E vamos falar também sobre outros assuntos, como eu disse para vocês, tá? Então, primeiro, vocês muito bem sabem que eu tenho um site, é o opçõesnapele.com.br, e eu atualizo aqui numa tabela, logo na página inicial, né? O site só tem uma página, e eu atualizo essa tabela com todas as minhas operações, tá? Lucro de opções, tanto em real quanto em dólar, swing trade real, dólar, dividendo real, dólar, e renda fixa, que eu só tenho renda fixa em real, tá? Aqui no caso está faltando uma coluninha de day trade, né? Então as opções de day trade, quando acontece, elas caem aqui no lucro de swing, porque não são lucro de opções, tá? Então como eu não tenho uma coluna de day trade, e se eu colocasse uma coluna de day trade agora, todos os day trades que eu já fiz no passado, eu ia ter que passar para essa nova coluna, ia dar um grande trabalho. Então o pouco que acontece de day trade acaba caindo nessa coluna de swing trade. Então a gente tem aqui um track record desde junho de 2020. Significa que eu comecei a investir em junho de 2020? Não. Como diz aqui, eu comecei a investir em meados de 2017, 2018, tá? Mas eu só comecei a realmente manter um histórico de 2020 para frente, tá? Então provavelmente eu ganhei dinheiro antes, mas eu não tenho esse histórico, tá? Então a gente vê o que a gente pode entender dessa tabela. Primeiro, embora eu tenha um certo conhecimento em opções considerável, eu não faço só opções, eu não acho que você deva fazer uma coisa só. Então isso fica claro quando eu tenho aqui uma coluna de renda fixa. E fica claro também, se você observar que essa coluna de renda fixa ela é crescente, né? Isso aqui é o retorno mês a mês. Se você observar, o retorno é crescente. Ou seja, você entende também que eu também sigo aportando em renda fixa, tá? Porque o volume ele cresce de uma maneira expressiva, ou seja, não é só o juro composto aqui, mas sim também novos aportes em renda fixa, certo? Eu gosto principalmente de renda fixa pré-fixada, de longuíssimo prazo, né? 5 a 10 anos. Bom, podemos ver também aqui que até julho de 2020 eu não tinha feito nenhuma operação de opções em dólar, e aqui nós já temos aqui alguma coisa, né? Opções em dólar
é um pouco mais complicado em termos de volume, porque um lote de opções, né, um lote de 100 ações é muita grana. Então demorou para eu juntar 100 ações de algumas empresas e então demorou para eu conseguir vender uma call, por exemplo, tá? Então é um pouco mais complicado, né? Você pega uma ação aí que custa R$ 200, vai, tipo Disney, por exemplo, você precisa de 100, R$ 200 não, $200, aí você precisa ter 100 delas para você conseguir vender uma call. Então você precisa juntar muita grana, então demora um pouco mais, é um pouco mais complicado você fazer venda coberta em opções, você precisa de um capital muito maior do que comparado com o mercado brasileiro, tá bom? Então podemos ver que agora temos lucros em opções americanas, podemos ver que os dividendos americanos subiram também. Aqui eu recebia, né, 7,20, 7,20, 28. Aí temos aqui $76, 72, 168, 194, né? O maior dividendo até agora no mês. Aí aproximadamente R$ 1.000 provenientes de posições em dólar, tá? Também, obviamente, a gente sabe que o retorno de dividendos lá é mais baixo. Primeiro porque, historicamente, as empresas lá têm um yield menor que os da empresa brasileira, até porque elas estão expostas a outros riscos e outras taxas de juros. E segundo, porque também tem o imposto, né? Que aqui no Brasil, por enquanto, ainda o dividendo é isento de imposto, mas lá fora não é. Então é um pouco mais complicado, né? Você ter uma renda de dividendo em dólar. Você recebe menos quando comparado com o Brasil, tá? Nossos lucros de opções aqui seguem subindo, né? Aqui, infelizmente, essa coluna ela não tem uma somatória, mas de 2020 para cá, a última vez que eu vi estava dando em torno de 110 mil de lucro com opções, tá? Aqui a gente está falando um panorama, ó, 20 de 2020, junho de 2020. Então, temos aqui junho de 21, junho de 22. Então, 2 anos. E agora junho de 23. Então, junho de 23 ainda não está completo. Então estamos falando aqui de quase 3 anos. Falta um mês para 3 anos, né? Aqui está cortando a última coluna, aqui, ó, que é o lucro acumulado, né? Então estamos batendo aqui finalmente R$ 261 mil de lucro, tá? Isso aqui não é aporte, tá, gente? Isso aqui é lucro, ou seja, se eu não tivesse investido, né, tivesse deixado na poupança, eu teria o lucro da poupança ao invés de R$ 261 mil, tá bom? Se a gente considerar que são 3 anos, é bastante dinheiro, tá? É bastante dinheiro frente ao meu patrimônio. É um retorno consideravelmente alto, tá? Lógico que isso é individual para cada pessoa, mas para mim é um retorno considerável. E o que eu achei mais interessante dessa tabela é que aqui a gente consegue plotar um gráfico desse lucro acumulado, tá? E a gente vê que, embora estejamos falando majoritariamente de renda variável, ou seja, tem uma parcela de renda fixa, certo? Mas majoritariamente estamos falando de renda variável. E existe uma certa tendência quase que linear nesse gráfico de patrimônio, né, de lucro. E que me surpreende muito, né? Porque a gente não pode esperar nada da renda variável. E aqui a gente vê que em 3 anos houve uma certa quase previsibilidade, digamos assim. Tá? Me surpreendeu muito, tá? Eu esperava após 3 anos, eu esperava um gráfico muito mais, sabe, errático. Tem aqui uma queda, né, nesse ponto aqui, nesse mês, que é essa queda aqui de R$ 24 mil, tá, na categoria swing. Isso aqui é swing de dólar, tá, swing de futuro de dólar, porque o dólar, você sabe, caiu de 5,3 para casa do 4,7 ele chegou, né, o dólar futuro. Então eu tava fazendo bastante operações em dólar, né? Que eu tinha ganhado 22 mil, depois ganhei 10 mil. Isso aqui é quase tudo dólar, tá, galera? Tem, obviamente, eu tô na coluna de swing, então tem swing de ações, mas é
nessa época do ano que é majoritariamente dólar, né? Então aqui eu ganhei 9 mil, 10 mil, 6 mil e aqui eu entreguei um pouco, tá? Porque o dólar caiu. Mas eu pretendo pegar essa subida do dólar, né? Aqui eu já recuperei bastante, né? Você vê 6.700 aqui, quase 7 mil aqui, já é mais da metade, né, dessa perda. Mas eu ainda pretendo pegar essa subida do dólar, tá? Então essa história aqui não é o final dela, não é o ponto final. Mas você percebe que mesmo eu perdendo 24 mil reais aqui na minha última operação com o dólar, se você colocar frente ao lucro dos últimos 3 anos, ela representa uma porção muito pequena. Então isso me deixou, assim, foi uma surpresa, né? Você perder 24 mil reais e você vê que isso em relação aos últimos 3 anos representa uma pequena queda aqui do gráfico de lucro, tá bom? Então, o que mostra a força do longo prazo, tá? Você tem que... É bom que você ganhe mais do que você perca, né? Você tem mais meses de lucro do que meses perdendo, e isso no longo prazo vai fazer você ter sucesso nas suas operações. Então, eu vou passar agora pro Excel. Aqui, galera, a gente vê essa coluna da direita aqui. Eu fiz um vídeo, não sei se todo mundo viu, mas um dos primeiros vídeos do meu canal foi um levantamento patrimonial, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu tento ser transparente aqui. Então, essa coluna da direita é como estava a minha distribuição de patrimônio na época daquele primeiro vídeo, há mais ou menos 2 anos atrás, foi bem no começo do canal, tá? E a gente pode ver aqui o que mudou, né? As minhas ações brasileiras, que é esse primeiro grupo, diminuiu, né? Saiu de 322 para 281 mil, tá? Uma das principais razões dessa queda foi a compra de um carro, né? Eu dei um valor em entrada no carro, bem como a queda nos FIIs, né? Saiu de 36 mil para 0, né? Então atualmente eu não tenho FIIs, embora eu goste muito, não é muito a característica que eu procuro, porque eu gosto de vender e trabalhar com opções em cima dos ativos, né? Então os FIIs eu gostava muito deles, mas eu sempre tive esse pé atrás, assim, tá? Eu fazia muitas operações de swing de FIIs, né? Eu tenho inclusive um vídeo no canal de uma estratégia para ganhar bastante com FIIs. Eu vou deixar linkado aí no card para vocês verem que essa estratégia realmente vale a pena, tá, galera? Então eu fazia essa estratégia com esse capital de FIIs aqui. Hoje eu não faço mais porque eu estou priorizando mais operações que tenham opções coligadas, né? A grande diferença aqui, mais expressiva, a gente vê que são nas ações americanas, tá? Eu saí de R$ 6.800 há 2 anos atrás para R$ 215 mil hoje, tá? Não estamos num momento bom, porque o dólar caiu muito, tá? Esse valor aqui, até pouco tempo atrás, ele estava na casa de 250 mil reais, né? Ele caiu aqui bastante, caiu 35 mil reais. Primeiro por causa da variação natural das ações, mas principalmente pela variação do câmbio, né? Então, eu já vou mostrar quais são os ativos, né? Mas houve esse crescimento das empresas americanas, né? Um crescimento muito relevante na carteira. Fundos, né? Eu tinha alguns fundos, né? Fundo global, de investimento no exterior, né? Era o meio que, como eu era muito concentrado em poucas ações, era o meio que eu diversificava na época. Como a minha participação nos Estados Unidos era baixa, como a gente pode ver aqui, era o jeito que eu diversificava, né? Esses fundos eu cortei. Hoje em dia eu só tenho fundos aqui, que são os fundos, né, que cai o cashback, fundos de cashback basicamente, tá? Então não tem nenhum fundo. Principalmente por causa da questão da taxa de administração, né? Eu fiz algumas simulações e elas impactam muito, né? E como eu tô com uma posição grande em ações americanas, eu tô dando muita preferência por ETFs, que são fundos também, só que são fundos que não tem uma gerência ativa, né? São fundos que seguem uma regra do fundo para seleção, geralmente algum índice setorial, alguma coisa assim, tá? Então eu gosto muito mais hoje em dia dos ETFs, o que reforça o que eu digo para vocês, que passou-se 1 ano e meio, muita coisa mudou, tá, galera? Então essa atualização faz parte disso, né? Então vamos lá. Renda fixa subiu muito, né? Então eu aportei aqui
dobrou, mais do que dobrou minha posição em renda fixa, tá? Até porque a taxa Selic subiu nesse 1 ano e meio, então para mim apareceu boas oportunidades, né? Moeda em espécie continua a mesma, quase a mesma, né? Majoritariamente porque grande parte dessa moeda em espécie é dólar e euro, que eu não gastei, então basicamente eles ficaram guardados, né? O que valeu é só o real aqui. Bens, temos a questão do carro, né? Que eu já vou entrar nesse assunto. Saldo, tá? Então vamos partir do princípio, desde o princípio. Vamos avaliar as ações. O que eu tenho hoje de ações? Majoritariamente 2 empresas, tá? Por que 2 empresas? Porque eu acho que essas 2 empresas, como eu tenho grandes quantidades, né? Que isso é 128 mil e 153 mil, são 2 empresas que eu julgo que me traz uma certa tranquilidade, talvez ilusório ou não sei, mas uma certa tranquilidade de dormir comprado nelas, tá, galera? Porque eu preciso dormir comprado para sustentar as minhas operações de opções, né? Eu faço venda de calls majoritariamente em cima desse patrimônio. Então eu tenho que ter confiança, tá bom? Então, assim, quando eu vendi as ações, eu fiquei com essas 2 aqui e eu tenho confiança de permanecer comprado nelas, tá bom? E, assim, são posições que eu tenho. Pô, Engie eu comprei desde o princípio, né? É uma das primeiras empresas que eu comprei. Então, assim, eu não tenho mais receio, né? Inclusive, são empresas que eu tenho muita confiança de aportar quando elas estão caindo. Tá? Então, a minha posição em Brasil hoje, né? Em ações, são 2. Simples assim, 2. Recomendo para você? Não. Porque são 2, eu estou concentrado, né? Digamos assim. Só que, embora eu esteja concentrado em 2 empresas Brasil, eu estou diversificado em renda fixa, estou diversificado geograficamente em Estados Unidos e em outra moeda. A minha renda é em outra moeda, tá, galera? Pra quem não sabe, eu sou programador, eu trabalho por uma empresa internacional, então eu recebo em dólar. Então, para mim, se eu ficar concentrado no Brasil em 2 empresas, não é tão problemático assim, porque eu já tenho uma certa diversificação natural, que é o que a gente está avaliando aqui, tá? Então, eu estou concentrado em 2 empresas, faz parte das minhas operações de opções. FIIs, não tenho mais. As empresas nos Estados Unidos, quais são elas, né, galera? Deixa eu pôr isso aqui para fora aqui. Tá, então eu tenho uma posição em Amazon. Essa posição em Amazon é um swing trade, né? Esse swing trade está dando muito certo. Muito certo. Eu tô mais ou menos com uns $2.000 de lucro nesse swing trade, tá? Eu tenho uma ordem de venda lá em cima para sair dessa posição em Amazon. É uma posição bem relevante aqui, dá para ver, que é a minha terceira maior posição, tá? É um swing trade, então eu não pretendo ficar muito tempo nela, pois, como eu falei, eu prefiro as ETFs ultimamente. Então, tenho uma posição em Amazon, 50 stocks, né? 50 ações. Eu tenho uma posição em XLU, que é um ETF setorial, né? Na parte de setorial de utilities. Utilities, né? Que nos Estados Unidos equivale a energia elétrica e gás. Porque lá, quando você fala de setor elétrico, o setor de energia, você está falando de óleo, geralmente, né? Petróleo, por exemplo. Então, no caso do XLU, é o setor de utilities, de utilidades, né? Que é energia elétrica residencial, industrial e gás natural. Essa é uma posição, é a minha maior posição, né, atualmente. E por que ela é a minha maior posição? Novamente, galera, eu preciso ter tranquilidade de ficar posicionado, tá? Então aqui eu tenho 259 ações. Significa que eu estou vendido provavelmente em 2 calls, né? Estou vendido em 200 ações aqui. Estou esperando dar 300 para vender mais uma, né? Então é uma ETF que me dá tranquilidade de continuar aportando, porque é o setor elétrico americano. É um setor que não é tão imprevisível assim, né? Como se fosse no Brasil, o setor elétrico aqui tem uma certa previsibilidade, lá também. E a gente não pode acreditar que a maior potência do mundo vá ter algum problema do setor elétrico assim. Pelo menos eu não vejo nada acontecer, né, nos próximos 5 anos, né, que mude isso, né? Então a minha maior posição.
Segundo de Disney, né? Terceira linha aqui, Disney, 20 ações. É uma posição relativamente pequena, né? Também é um swing trade. Então, tudo que não é ETF aqui, galera, é swing trade. São posições que eu entrei para sair em algum momento, né? Disney eu já fiz um swing trade no passado, né? Essa aqui já é a segunda vez que eu entro em Disney, tá? Essa é a minha primeira entrada, né? Eu comecei comprando 20 ações. Se cair mais, eu compro mais, assim, da maneira que eu gosto, né? De ir acumulando aos poucos. Temos aqui XLY, XLK, né? XLK não tem mais, né? Ele deu uma alta grande, eu saí também, mas é um ETF que eu gosto, né? Então, são ambos, né? Tem também o XLC, que não tá aqui, porque eu também saí recentemente, né? Mas pretendo entrar quando cair novamente. Então, XLU, XLY, XLK, XLC são índices de utilities, índices de empresas de tecnologia, empresas de communications, né? Que inclui aí empresas de streaming, né? Então, eu gosto muito desses 4, né? Anotem, galera, esses códigos: XLU, XLY, XLK e XLC. É só a empresa maneira que tem neles, tá? São índices setoriais que eu gosto bastante e eu sinto uma boa tranquilidade de ficar posicionado. Microsoft, né? Tá zerado agora, mas eu tinha uma posição relevante, também foi um swing trade, né? Já que não é uma ETF. Esse é um REIT, né? Código O. E eu tenho uma posição relativamente grande aqui, né? É 43 mil reais. Ele também me dá essa tranquilidade por ser um REIT, ou seja, são ativos imóveis espalhados por, acho que, se eu não me engano, todos os estados americanos. São imóveis que atuam em setores diferentes, né? Então, o REIT por si só já é diversificado, né? E ele me dá uma renda constante também. O yield do REIT é um pouco mais interessante do que o yield das ações americanas. Aqui temos o ETF SPLG, que é o ETF do índice SP500, tá? Também uma posição relevante aqui. 100 ações, né? Não é por acaso, é porque eu tenho uma call vendida, né? Ou seja, eu tenho compromisso de sair desse ativo, né? Meu compromisso, se eu não me engano, é em $53, né? Mas eu vou rolando esse compromisso conforme o ativo vai subindo. O VT, né? Que é o Vanguard Total, né? Que é um ETF mais diferente. Por que ele é diferente? Porque ele investe não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então ele está ativo nos principais mercados do mundo, né, cara? Então eu tenho uma posição pequena aqui, 9 mil reais, mas é porque de quando eu comprei para frente não caiu, então aconteceu de eu não ter oportunidade de entrar. E o VNQ também é um ETF, né? Na parte de real estate, que eu gosto bastante também, é uma posição pequena aqui, tá, galera? Então, isso forma aqui 215 mil reais, né? Novamente, estamos num momento ruim do dólar, tá? Poucos meses atrás, essa posição estava em 250 mil reais. Eu estava muito feliz com ela, mas paciência, né? O câmbio também é um ciclo, então, obviamente, eu acredito na valorização do dólar no longo prazo. Então, não estou preocupado com isso. Fundos aqui, como eu mostrei para vocês, né? O fundo de cashback do Nubank, né? Que é onde cai o cashback do meu cartão. O fundo de cashback do XP. E o fundo de cashback do BTG não existe mais, galera. Foi descontinuado, tá? Então, se você tem cartão agora e o 1% de cashback não cai mais em um fundo, cai na sua fatura. Então, aqui, posição zerada agora. Renda fixa, minha maior posição em renda fixa tá no Invest, tá? Eu gosto bastante de focar lá, porque eu acho que o gráfico de rendimento deles, eles têm um sistema de estatística muito boa para você ver quanto que você está ganhando mês a mês, facilita o cálculo, então eu evito espalhar, tá? Essa renda fixa aqui da XP, ela foi uma das primeiras rendas fixas que eu comprei, tá? Por isso que ela ainda está na XP, mas eu costumo abrir posições em renda fixa geralmente no Invest. E uma posição grande em Tesouro Selic aqui no BTG. BTG, para quem não me acompanha, é a corretora que eu uso atualmente para operações no Brasil. E essa aqui são 3 contratos e meio, né, de Tesouro Selic. Eles servem como margem para as minhas operações, né, no mercado de futuros. A gente ainda vai ter vídeos específicos sobre isso, não se preocupem, tá, galera?
Ano passado ganhei mais de 60 mil reais operando futuros de índice dólar, tá? A notícia boa é que não foi o ano inteiro, né? Eu comecei para frente da metade do ano, então teria sido um resultado excelente se fosse o ano inteiro. Mas meio ano eu tirei quase 60 mil reais, tá? Então, swing de futuro, swings de CFD, a gente vai entrar nisso ainda, tá, galera? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Moedas em espécie, né? Mudou pouca coisa aqui. É dinheiro que eu deixo aí para uma certa emergência, mas acabo não utilizando para nada hoje em dia, né? A gente usa mais cartão. Aqui a gente entra na questão dos bens, galera. Eu comprei um carro. Para vocês é novidade, mas já faz um ano, tá? Eu já renovei o seguro desse carro, para você ter uma ideia. Inclusive a primeira revisão é semana que vem. Então, esse carro é um carro caro, tá? Então, eu não lembro aqui, deixa eu ver. No ano passado não existia a categoria bens, então o meu outro carro eu nem tinha considerado, tá? Aqui, porque eu acho que eu tava focando mais aqui em ativos financeiros e tudo mais. Só que como agora o valor do carro é alto frente ao meu patrimônio, seria impossível não considerá-lo na conta, tá, galera? Então eu comprei esse carro aqui. Não pretendia comprar, na verdade. Assim, eu já vinha esperando para trocar de carro, já tinha uns 3, 4 anos, tá, galera? Mas a razão sempre me freava de trocar de carro, né? Até porque eu não precisava. Mas a minha namorada insistiu muito em comprar meu outro carro. E eu fiquei sem carro, né? E aí eu comecei a ver e tal, e eu já estava interessado nesse carro há mais de um ano. E aí fiz a besteira de fazer o test drive. Não faço o test drive, tá, galera? Porque cheguei lá, o carro era mais bonito do que eu imaginava. Andava muito melhor do que eu imaginava. Era muito mais potente do que eu imaginava, tá? Então, assim, não tive como não comprar, porque ele me surpreendeu em todos os aspectos. Inclusive, tem uma foto aqui. Vou mostrar pra vocês que carro que é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu carro, tá, galera? Eu cheguei lá, eles tinham da cor que eu queria, a pronta entrega, né? Esse modelo 2022. Ele faz um 0 a 100 na casa de 7 segundos, tá, galera? São quase 40 kg de torque. E aí foi amor à primeira vista, né? Cheguei lá, o carro tem 2 tomadas 120 volts, pra você ter uma ideia. E eu comprei uma geladeira para colocar no porta-mala e tal, né? No porta-malas tem uma tomada 120 volts, tem uma tomada 12 volts também. No banco de trás tem uma tomada 120 volts. Então, assim, não tive como não comprar o carro. Acho que eu tenho mais fotos aqui, ó. Esse aqui, ele no documento fala laranja, mas ele é mais um mostarda metálico, tá, galera? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, como é um valor relevante, ele tem que estar aqui na planilha porque não faz sentido, né? Esse valor não é o que eu paguei, tá, galera? Porque eu comprei 0 km em 2022, esse aqui já é o valor atualizado da tabela FIPE, né? Com um ano de depreciação e tudo mais. Então tá aqui, contando aqui na minha tabela de bens. Saldo, o que são os saldos? Aqui temos, né, o saldo em conta corrente, né? Então temos aqui o saldo Nubank, saldo BTG, na verdade aqui é o saldo da corretora, né? BTG+, é o banco do BTG. Saldo XP, PicPay, Deal, que é um intermediário bancário, né? A empresa que eu trabalho paga por esse Deal, e aí eu recebo através dele, né? Conta PJ da minha empresa, que basicamente o dinheiro entra lá e já sai, não fica nada lá. Eu tenho uma quantidade boa aqui, galera, de dinheiro na corretora americana, tá? 3.646 dólares. Porque eu saí desses swings, né? Eu saí do XLC e XL... Não sei se foi XLK ou XLY, e ficou um dinheiro lá e ele tá esperando... Já tem algumas ordens penduradas, né? Tá esperando os ativos caírem para comprar, tá? Então tem esse saldo aí de quase 17 mil reais que tá parado na corretora americana, né? Eu abri uma conta na Revolut, né? Revolut eu já conhecia há muito tempo. É um banco britânico que agora chegou, né? Tá oferecendo a abertura de contas no Brasil para brasileiros no Brasil.
E eu tenho um saldo lá de $239, eu ando movimentando consideravelmente essa conta, porque eu recebo em dólar também, então eu já transfiro lá e já consigo utilizar direto no cartão e tudo mais, tá, galera? Então tem um saldinho lá de 1.164, tá? Totalizando aqui 38.131 em saldo, né? Dinheiro parado em conta. Temos aqui o compromisso financeiro, né? Meu cartão do Nubank. Por que eu estou usando o Nubank, né? Eu não era o cartão que eu andava usando, mas eu estou usando porque ele tem aquela condição de 200% no cashback, né, cara, que é imbatível, né? O BTG, que é o cartão que eu usava antes, né? Eu ainda tenho, obviamente, mas eu usava com mais frequência antes. Ele tem algumas condições que são demais também, como o cashback de OF, né? Se você tem um gasto em moeda internacional, ao invés de você pagar aquele cashback, aquele IOF de 5 e pouco por cento, você paga o IOF de casa de câmbio, né, cara? Que é 1 e alguma coisa por cento. E o resto ele te devolve. Então, assim, o cartão Black do BTG eu usei bastante. Mas essa condição aqui de 200% do CDI no cashback do Nubank é imbatível, né? O cartão da XP, na verdade, esse cartão da XP nem fica comigo, né? Fica com meu pai, então minha família que usa lá de vez em quando. Tenho aqui o valor da primeira revisão, né, que eu vou fazer semana que vem do carro, e eu coloquei aqui a parcela final do carro, né, galera? Então aqui temos nosso compromisso financeiro, hedge, não estou fazendo nenhum no momento. E fechamos agora aqui o patrimônio. Patrimônio de 1.017.000, tá? Isso se meu carro tivesse quitado, certo? Como existe aqui essa dívida que eu tenho ainda 1 ano para pagar, então o meu patrimônio líquido, né, contando com o valor do carro, que como eu falei para vocês, eu não gostaria de colocar nessa conta, mas como que eu não vou colocar um carro de mais de R$200.000 nessa conta? É impossível, né? Então esse patrimônio hoje está em 843.476, tá, galera? Então esse valor não muda, né? Mas geralmente durante o dia esse valor aqui ele é muito volátil, tá? Às vezes ele do nada sobe 5.000, cai 10.000, sobe 15, isso durante um dia, tá, galera? Às vezes ele sobe, já vi subir R$20.000 num dia, bem como cair, né? Então estamos aí a mais ou menos, tá faltando um pouco menos de R$160.000 para o nosso primeiro objetivo financeiro, né? Que é o R$1 milhão, perfeito? E aqui a gente tem uma distribuição de moedas, onde está esse patrimônio, né? 71% lastreado em moeda brasileira, real brasileiro, 27% em dólar americano e uma pequena margem aqui de 0,31% em euro, tá? Que não está nem investido, né? É um dinheiro em papel mesmo, papel moeda que eu tenho. Essa questão do dólar aqui, ela subiu muito, tá? Subiu muito porque, como eu mostrei para vocês, ano passado estava com R$6.800 em dólar apenas. Então a gente ter conseguido trazê-la para quase 30%, né? Era mais, na verdade, quando o dólar estava alto, essa porcentagem aqui estava na casa de 35%, tá? Só que como o dólar caiu, também caiu a participação. Mas eu pretendo trazer essa participação para casa dos 50% pelo menos, tá? Então, eu sigo aportando em dólar, né? Tanto nas operações de buy and hold com opções nessa corretora americana, como também com as operações de Forex, que eu vou começar a mostrar para vocês aos poucos, tá? Nos próximos vídeos. Pretendo trazer essa posição de dólar aí para 50%. Pelo menos, tá, galera? Então é isso, galera. Esse aqui é um vídeo mais de atualização para vocês. Entrem lá no site opçõesnapele.com.br, dá uma olhada aqui na minha tabela, tá? Então você tem que entender que perdas acontecem, né? A maioria das perdas aqui na coluna de opções são perdas com rolagens, né? Você faz a rolagem. Na verdade, você ainda não fechou a operação, mas como você recompra a opção para vender a próxima, ou seja, faz a famosa rolagem, você tem um fechamento contábil, tá? Mas a operação ainda não acabou.
Então, por exemplo, aqui teve uma queda de 8 mil, seguida de um lucro de 13 mil. Esse lucro de 13 mil, ele não vem do zero, né? Ele é uma continuação dessa operação aqui, tá? Só que é o fechamento realmente, assim, é o ponto final da operação, tá? Então, ficar ciente que, assim, é óbvio, não tem como você ganhar sempre, né? Inclusive, teve meses que eu fechei negativo aqui, ó. Novembro de 21, perdi R$2.600. Dezembro de 21, né? R$11.000. Agora eu não lembro que evento que foi aqui. Mas acontece, né? O importante é você ser consistente, ganhar mais do que perder e manter isso no longo prazo. Tá bom, galera? Entre também no nosso grupo do Telegram. Vou estar esperando vocês lá para responder suas dúvidas, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!